muita coisa boa vindo por aí, você não pode ficar de fora. Eu queria lembrar de alguns dos avisos que foram falados aí, até para poder retomar aqui, mas alguns saltam aos meus olhos. Dia 7 de setembro tem batismo, e se você já aceitou Jesus no seu coração, essa é uma ordenança bíblica, e você pode se batizar agora no dia 7. Esse evento de mulheres também é um evento que a gente está preparando com muito carinho. A Fernanda Witzwitz, ela tem falado com mais de 700 mil mulheres. É alguém que Deus levantou como uma voz de influência na vida das mulheres, e é muito difícil conseguir uma agenda, mas ela, quando veio aqui no ano passado, ela gostou tanto da nossa igreja, que ela falou: olha, ano que vem eu vou abrir só uma agenda, e essa agenda é de vocês, e a Witzwitz vai estar aqui com a gente, então não fica de fora. Acampamento das crianças, tempo de investir na vida dos seus filhos, a reforma do Kids, já está rolando os orçamentos, vai acontecer, você ajudando ou não, vai acontecer, mas eu quero te dar o duplo privilégio de ver a reforma pronta, mas também de investir para que ela possa acontecer, amém? Nós iniciamos hoje aqui na PIBBH uma série de mensagens chamada O que é o que é? O que é o que é? Quem já brincou disso na infância? Então nós vamos descobrir aqui ao longo de todo esse semestre o que é ser um cristão. Essa é a primeira caminhada nossa, vai acontecer nesse mês de agosto, de setembro, porque nesse mês de tanto relativismo, nesse mundo de tanto relativismo, as pessoas já não sabem mais o que é ser cristão. Ser cristão é eu me autodenominar um cristão? Ser cristão é eu falar que frequento a uma igreja? Ser cristão é eu ser membro de uma igreja? O que é ser cristão? Cristão é alguém que tem uma Bíblia em casa? Cristão é alguém que nasceu num berço evangélico? O que é ser cristão? E como primeira mensagem dessa série, nós vamos trabalhar o ponto de que ser cristão é alguém que primeiro nasceu de novo. Não tem como ser cristão sem o novo nascimento. Não tem como ser cristão de nome, não tem como ser cristão porque você faz parte de uma família, não tem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, verso 1. João capítulo 3, verso 1 é a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu creio que Deus tem muito para falar aos nossos corações. João capítulo 3, se você achou, diz achei. Se você não achou, diz espera aí. O texto vai ser projetado na tela, mas é muito importante que você abra, que você leia e que você faça também as suas anotações. João capítulo 3, verso 1, o texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se não estiver com Deus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Verso 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero trazer a sua consciência que você está diante do único e verdadeiro Deus, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do médico dos médicos, do dono do ouro e da prata, daquele que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. É a Ele que você está orando nessa hora. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece os seus problemas. Você pode clamar a Ele por uma intervenção, por uma resposta, por uma clareza. Peça a Ele nessa manhã que fale com você. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor como igreja, como o seu corpo, como a sua noiva, como a sua família espiritual, que não deixe nada roubar a nossa atenção, que silencie toda e qualquer distração nas nossas mentes e corações, ó Pai,
E que Deus, nós possamos nessa hora prestar culto ao Senhor, dar culto ao Senhor com toda a nossa atenção, dar culto ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a força que há no nosso coração. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que responda às orações que têm sido feitas em cada quarto, com cada joelho dobrado, que o Senhor venha trazer respostas nessa manhã, clareza, direcionamentos, curas, intervenções, renovação, restauração. Pai, o Senhor é Deus, o Senhor pode, e nós pedimos ao Senhor que não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que sejamos chacoalhados pelo poder da Tua palavra, que não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito, e que Teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Querido, permaneça com a sua Bíblia aberta em João capítulo 3, esse é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Eu quero trazer aqui para vocês algumas verdades. Quando nós olhamos para um texto como esse, é importante que façamos perguntas, porque às vezes a nossa leitura ela é corrida, a nossa leitura é tão automática, que nós não conseguimos extrair as verdades que Deus tem para nós. Agora, a Bíblia é a palavra de dois gumes, a palavra que separa todas as coisas, ela é mais penetrante, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é divinamente inspirada por Deus. Então cada palavra aqui pode falar o seu coração. Quando eu olho então para esse texto, eu faço uma pergunta, e a primeira pergunta que eu faço é: quais são os personagens principais nesse texto? O texto no versículo 1 diz que havia um fariseu, o nome dele era Nicodemos, e diz que ele era uma autoridade no meio dos judeus. O que é um fariseu? O fariseu é um grupo religioso extremamente influente no judaísmo, principalmente no período do Segundo Templo. Era um grupo que praticava a lei com muito zelo, as tradições orais que foram sendo passadas de geração em geração. Isso é um fariseu. Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós também devemos nos perguntar quem é Nicodemos. O nome Nicodemos significa vencedor do povo. Isso mostra o quanto que Nicodemos, ele saiu do zero e ele chegou a um lugar de grande estatura. O nome dele narra a sua trajetória. Agora, qual que é o tamanho da autoridade que Nicodemos tem? Porque o texto diz que ele tem autoridade. Mas uma coisa é eu ter autoridade de pastor, outra coisa é ter uma autoridade de vereador, outra coisa é quem tem uma autoridade de governo, outra coisa é quem tem uma autoridade de senador. Qual é o nível, o peso da autoridade de Nicodemos? Para que vocês possam entender, eu quero narrar a trajetória dele com passos simples, para que você possa compreender o lugar onde Nicodemos está. Na época de Jesus, as crianças elas eram iniciadas à Torá com 6 anos de idade. Mais ou menos aos 10 anos de idade, uma criança ela sabia toda a Torá de cabeça. Isso significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Talvez você, adulto que está aqui, cresceu numa igreja, há mais de 30, 40 anos, e talvez você não saiba 10 versículos de cor. Mas uma criança nesse tempo, com 10 anos, já sabia toda a Torá de cabeça. Agora em maio, eu e Keila estivemos em Israel, e é lindo ver as crianças ali no Muro das Lamentações, com a Bíblia na mão, recitando o texto de cabeça. Elas estão com o texto na mão, mas elas estão recitando. É lindo ver isso. Isso aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, ele foi submetido àquilo que nós conhecemos hoje de ensino fundamental, ensino médio e faculdade, só que dentro de um conceito judaico. E o primeiro nível que Nicodemos passou foi o nível da escola Beth Sefer, aonde eles não só refletiam e decoravam sobre os textos, mas também sobre os contextos, sobre a história. O segundo estágio da escola dos judeus é o Beit Talmud, que é dos 10 aos 14 anos. Ali eles memorizavam outras porções, como também os salmos e os profetas. O terceiro nível nós conhecemos mais ou menos aí como faculdade, é o Beit Midrash, aonde ele adentrava um pouco mais, e nesse nível do Beit Midrash, os rabinos, eles ficavam ali atentos para tentar escolher o melhor dos melhores, o melhor aluno, aquele que se destacava mais, para que ele pudesse ser o seu discípulo, o seu talmide.
E esse rabino, ele procurava o melhor, por quê? Porque esse discípulo não só daria legado ou continuidade ao legado dos rabinos, mas principalmente ao seu pensamento filosófico. Cada rabino tinha uma determinada interpretação da lei. Então essa pessoa escolhida, ela daria continuidade a esse pensamento, daria continuidade àquilo que ele acreditava ser real. E Nicodemos não para por aí, ele não só foi o melhor no nível do Beit Sefer, no nível do Beit Talmud, no nível do Beit Midrash, ele não só foi o melhor como discípulo de rabino, mas ele foi convidado a fazer parte do Sinédrio. Era um homem que tinha autoridade para mudar o rumo da história, era um homem que tinha autoridade para trazer uma palavra e influenciar completamente a sociedade daquele tempo. Dentro do clero judaico havia uma hierarquia: sumo sacerdote, comandante do templo, chefe de seção. E aqui Nicodemos, ele ocupa talvez uma das mais altas cadeiras que existia naquele tempo. A imagem então do renascentismo, a imagem então desse nascer de novo, ela não está sendo apresentada a um homem desprovido de conhecimento. Ela não está sendo apresentada a um homem que não tem capacidade intelectual para entender o que está sendo ensinado. Nicodemos não é um degenerado desprezado, mas ele é um cidadão de alta influência, altamente capacitado, altamente inteligente. Mas você vai observar nesse texto que mesmo com todas essas credenciais, ele não conseguiu compreender o ensino de Jesus. E quantas vezes eu e você passamos também por todas as etapas da vida? Formamos no ensino fundamental, passamos pelo ensino médio, adentramos a faculdade, fazemos cursos auxiliares e chegamos aqui nessa manhã com uma determinada arrogância, uma determinada soberba, no sentido de que eu sou o melhor naquilo que eu faço, eu sou uma pessoa técnica na minha área, eu sou um especialista, eu sou reconhecido. Mas diante de verdades espirituais, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus para compreendê-las. Nenhum conhecimento técnico, teórico, nenhuma experiência prática te habilita para que você compreenda as verdades do mundo espiritual. Por isso a segunda pergunta que eu faço ao olhar para esse texto é: por que Nicodemos procurou Jesus no meio da noite? Se ele era um homem de tamanha autoridade, de tamanha influência, por que ele precisa recorrer à escuridão? Por que ele precisa recorrer a um período sombrio para que ele tenha esse encontro com Jesus? O verso 2 diz: ele veio a Jesus à noite. Você já sabe, Nicodemos foi aprovado com louvor em todas as etapas da sua vida. Ele conquistou com seu braço forte todas as possíveis credenciais que existiam naquele tempo. Ele era o melhor dos fariseus, ele era um aristocrata, ele era uma autoridade instituída e provavelmente filho de uma família muito importante e relevante naquele período. E por causa disso, então, Nicodemos, ele tem responsabilidades. Como filho de uma família importante, ele não pode manchar o nome dessa família. Como parte integrante de um sinédrio, ele tem responsabilidades e ele não pode descumprir as regras que existem naquele lugar. Por isso o encontro com Jesus às claras jamais poderia acontecer. Afinal, Jesus era um rabino, mas um rabino não reconhecido pelas autoridades judaicas. Então esse encontro às claras não poderia acontecer. Para alguns historiadores, Jesus sim é reconhecido como um rabino, mas ele não tinha as credenciais que eram necessárias. Ele não vinha de uma família importante, ele não recebeu as credenciais que os judeus recebiam ao longo da sua vida, ele veio de uma família humilde lá de Nazaré. Jesus, ele não fazia parte daquele sinédrio. Para mim, Nicodemos, então, ele tem duas razões aqui para procurar Jesus no meio da noite. A primeira delas é que ele poderia ser retalhado, ele poderia sofrer sanções, ele poderia ser perseguido pelos seus colegas. E a segunda razão talvez seja a vergonha, porque ele, um rabino reconhecido, porque ele parte integrante do sinédrio, porque ele, um homem de extrema autoridade, agora está se submetendo a um homem que não tem credenciais. A vergonha de ter estudado todas as coisas, mas agora fazer uma pergunta tão simples a um homem simples, a um homem que veio de Nazaré, a um homem que não tem as credenciais que ele também tinha.
É por isso que esse encontro acontece na calada da noite. Nicodemos sabe das consequências que poderiam acontecer com ele caso ele fosse visto com Jesus. Nicodemos sabe das sanções, ele poderia perder o cargo, privilégios. Há quem diga que existe até a possibilidade de Nicodemos não ser o nome real, que ele tenha usado esse codinome para que a sua identidade não fosse revelada. Agora é interessante porque nós olhamos para Nicodemos e pensamos assim: será que valia mesmo tanto a pena ficar preocupado com essas coisas e não ter um encontro genuíno com Jesus? Mas quantas vezes eu e você também não ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar se elas descobrirem que nós somos cristãos? Quantas vezes eu e você nos nossos ambientes de trabalho não temos vergonha de falar: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, medo das retaliações, medo das perseguições? Quantas vezes eu e você também não nos posicionamos publicamente em relação aos nossos valores e princípios, com medo do que a sociedade vai dizer ao nosso respeito? Então essa vergonha, esse medo, isso não é algo estrito a Nicodemos, mas é algo que faz parte do ser humano. Agora, apesar de tudo isso, veja o que Nicodemos ainda diz no verso 2: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos está com medo, Nicodemos está com vergonha, mas olha a declaração que ele faz: eu sei que você é filho de Deus, eu sei que Deus está com você, porque não seria possível falar e fazer o que você tem feito se Deus não estivesse com você. Só que o que me chama a atenção nessa porção do texto é que Nicodemos, ele usa o verbo no plural e não no singular. Ele não diz eu sei, ele diz nós sabemos. Nós quem? De quem que Nicodemos está falando? Nicodemos possivelmente está falando de outros rabinos, possivelmente está falando de pessoas que faziam parte do mesmo sinédrio, mas que não tiveram a coragem que ele teve. Porque eu e você podemos olhar para Nicodemos e falar: ele foi um homem covarde, porque procurou no meio da noite, mas pelo menos ele procurou. E os outros que estavam pensando a mesma coisa e não saíram do lugar, e os outros que estavam pensando realmente Jesus deve ser o Filho de Deus, mas não se posicionaram. Sabe, eu consigo ver que no meio da multidão há muitos medrosos, há muitas pessoas com uma falta de coragem, desprovidos de coragem, mas no meio dessa multidão de medrosos, há quem saia do barco e coloque o pé na água, mesmo com medo, e há aqueles que ficam apenas observando. Seria você alguém que só está observando um outro medroso se aproximar de Jesus? Ou seria você um medroso que está dizendo: eu estou com medo, mas eu vou, está me faltando coragem, mas eu vou, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu sou capaz, mas eu vou, se Deus está me chamando, eu vou, se Jesus está me chamando, eu vou. Interessante, porque mesmo sabendo que aquele ensino vinha da parte de Deus, aqueles homens estavam permitindo que muitas coisas os impedissem de se aproximar. E o quanto que isso acontece até hoje. Pastor, eu sei que você prega uma palavra que vem de Deus. Pastor, eu sei que você prega a Bíblia na PIBBH, mas sabe, tem muitas coisas que eu não estou concordando, então eu vou procurar um outro lugar. Olha, Jesus, eu sei que você é o Filho de Deus, eu sei que você tem autoridade, mas tem coisas que você diz que não cabem mais na sociedade moderna, então essas coisas eu não vou seguir. Quantas e quantas vezes eu e você fazemos isso? Samuel essa semana me mostrou uma postagem de um pregador famoso da internet, e ele postou nessa frase o seguinte meme: uma pessoa estava dizendo assim: eu vou sair dessa igreja porque eu vou procurar uma outra igreja que eu me sinta bem. Aí esse cara fala assim: olha, então meu conselho é você procurar a Disney, porque você é uma criança mimada, crente você não é. Era para rir, gente, mas dói, né? Que a verdade dói. A igreja não é para a gente se sentir bem, a pregação não é para você se sentir bem, o louvor não é para você se sentir bem. O louvor é para a gente louvar, e para a gente louvar a gente tem que se humilhar. A pregação é para nos exortar, ela tem que nos chacoalhar. A igreja tem que pôr o dedo na sua ferida, senão você não cresce.
Estava conversando ontem com alguns amigos, eu estava dizendo, gente, a igreja é muito viva. A igreja é um organismo vivo. Porque as pessoas têm a mania de pensar que o pastor, ele faz tudo, ele coordena tudo, ele sabe de tudo, ele domina todos os detalhes. Tem gente que fala, pastor, mas por que o senhor mandou fazer isso? Eu falei assim, eu nunca mandei fazer isso. Mas a igreja é viva, tem pessoas, tem liderança, tem discípulos, o Espírito Santo está agindo, a igreja ela é viva. E às vezes, querido, acontece algumas coisas com algumas pessoas que olham e falam assim, gente, por que isso aconteceu? Aí eu paro para orar, eu entendo assim, tem coisas que é o Espírito Santo de Deus que faz, para tratar orgulho, para tratar vaidade, para quebrar cegueira espiritual, para quebrar soberba. Tem coisas que acontecem que fulano, me perdoa, nossa, a gente errou como igreja. Aí depois eu vou orar, eu escuto do Espírito Santo no meu coração assim, vocês não erraram não, fui eu que provoquei isso daqui. Eu gerei esse desconforto para a igreja crescer. Sabe, quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que Deus, Ele estabelecia os caminhos. E agora, nessa experiência que tivemos ali, e ver os caminhos que o povo percorreu, haviam caminhos melhores, haviam caminhos mais rápidos, haviam caminhos menos difíceis de ser percorrido, mas Deus pega o povo e fala assim, olha, eu estou precisando trabalhar com vocês orgulho, então vou colocar vocês nesse tipo de deserto. Eu estou precisando trabalhar com vocês dependência, então vou colocar vocês num lugar que não tem vegetação e não tem água. Eu estou precisando trabalhar com vocês confiança, então vocês vão percorrer um caminho que vai chegar num determinado momento e tem um lago, tem um rio, não tem como atravessar. Esse caminho que você está, querido, não é Deus te punindo, é Deus te amando, porque Ele está te corrigindo, Ele está te exortando. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. O que acontece aqui nessa instância entre duas autoridades governamentais, um rabino reconhecido e um rabino não reconhecido, é o mesmo que está acontecendo hoje entre homens e Deus. Homens que dizem ter credenciais, não, porque eu sou uma determinada autoridade, não, me chame de vossa senhoria, querido, diante do Senhor tudo isso é nada. Você tem diploma? É pós-graduado? Tem posses? Tem dinheiro? Deixa Deus te colocar num deserto, eu quero ver para que essas coisas servem. Deixa Deus te colocar em cima de uma cama, e eu quero ver você dar ordens em alguém. Deixa Deus te levar para algumas condições, e eu quero ver você fazer alguma coisa acontecer. Nós precisamos ter mais humildade diante da realidade espiritual. A igreja é a expressão máxima do céu na terra, a igreja é a expressão máxima do governo de Deus, do reino de Deus. Aqui valores e princípios são pregados, são ensinados, são cultivados. Em nenhum outro lugar na sociedade se fala tanto, se prega tanto sobre essa cultura. Mas nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter sensibilidade, sabedoria e discernimento espiritual. Buscar Jesus no meio da noite, na calada, representa aqueles que querem, mas não têm coragem. Representa aqueles que desejam, mas estão com medo de abrir mão. Simboliza aqueles que querem a salvação, mas não querem assumir compromissos. Quantas e quantas pessoas estão dizendo para mim e para você, eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Eu quero Jesus, mas eu não quero ter compromisso. Eu quero Jesus, mas não quero ter que obedecer a palavra. Eu quero Jesus, mas não quero batizar. Eu quero Jesus, mas não quero ser discipulado. Eu quero Jesus, mas não quero servir. Buscar Jesus na calada da noite representa a nossa imaturidade. Porque ao receber Jesus Cristo no nosso coração, nós recebemos um reino inteiro, uma cultura inteira, um novo estilo de vida a ser vivido. Então aqui entra a terceira pergunta: por que nascer de novo? Do versículo 3 até o versículo 4, Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. O que Jesus começa a tratar aqui com Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, ele chega para Jesus como se ele tivesse muito a perder. Ao buscar Jesus no meio da noite, existe uma comunicação que não é tangível, existe uma comunicação que não é verbal, mas ao buscar Jesus no meio da noite, ele está dizendo: olha Jesus, você sabe quem eu sou,
Você sabe a minha trajetória, você conhece todos os passos que eu dei, você conhece as minhas credenciais, você sabe o homem de autoridade que eu sou, e você sabe que se eu te buscasse no meio do dia, eu poderia perder tudo isso. Ao buscar Jesus no meio da noite, Ele está dizendo, eu tenho muito a perder. Interessante porque lá em Mateus 16, verso 24, é um texto que diz assim, aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor a mim, este irá ganhá-la. E nós tiramos desse texto então, o conceito de que aqueles que se entregam a Deus, perdem a vida, de que aqueles que buscam o reino de Deus, perdem a vida, mas a palavra perder no grego, não traz o sentido de um prejuízo, mas o sentido de um arruinar o que não serve para nada. Aquele que não arruinar o que não serve para nada, não vai ganhar a verdadeira vida. Aquele que não desprezar a sobrevida, aquele que não deixar para trás as coisas do velho homem, não tem como ganhar a eternidade. É neste sentido. Por quê? Porque diante do que Deus tem para te entregar, tudo que você tem não é nada. Então você não perdeu nada. Eu vou perder aqui meu emprego, meu saláriozinho que eu ganhei com muito suor. Cara, o que é o seu salário diante da provisão de Deus? Eu vou perder aqui o meu título, a minha reputação. O que é o seu título diante do fato de você ser chamado filho de Deus? Eu vou perder aqui o meu tempo, os meus prazeres. O que são os seus prazeres momentâneos diante de um prazer eterno que Deus está preparando para você? É como alguém que tem R$2 nas mãos, outro tem 100, fala, me dá os 2 que eu te dou os 100. Ele fala, não, se eu te der eu vou perder os 2. Oi, feliz, você não vai perder os 2, você vai ganhar 98. A gente precisa aprender a fazer conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa mudar o nosso testemunho. Eu fico entristecido com os cristãos que estão dizendo assim, Deus me chamou e eu perdi tudo. Por amor a Deus, eu nunca mais fala que você perdeu tudo, você não tinha nada. Apóstolo Paulo, na sua maturidade, fala que todas as coisas que antes ele tinha como valor, agora ele entende que são esterco. A maturidade espiritual nos leva ao nível de entender que diante de uma eternidade inteira que temos pela frente, diante das riquezas celestiais, diante de tudo que Deus está preparando para nós, as coisas dessa velha natureza não servem para nada. O carro fica, a casa é vendida, é destruída, dá briga na família, não serve para nada. O seu título não influencia em nada na sua vida após a morte. Mas aquilo que Jesus está conquistando por você, aquilo que Ele está preparando para você, isso sim é riqueza genuína e verdadeira. É isso que Jesus está tratando com Nicodemos. Olha o que Jesus vai dizer no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. De acordo com Jesus, o reino de Deus, ele é visível, ele é tangível, ele é palpável, ele é perceptível. É o que a teologia chama do já e o ainda não. Nós já podemos experimentar, mas não na totalidade. A totalidade será quando Jesus nos buscar e nos levar, mas nós já podemos experimentar. Quando? Quando nós nascemos de novo. E você pode então avaliar se você nasceu de novo ou não, pela sua percepção do reino. Se você não tem a percepção do reino de Deus, se você não tem a percepção, a consciência da eternidade, possivelmente você ainda não nasceu de novo, possivelmente você é um convencido. Nasceu na igreja, cresceu na igreja, ama a igreja, mas não teve um encontro genuíno, não foi regenerado, não nasceu de novo. Nós estamos em João 3, mas em João 2, Jesus fala assim, que no meio da multidão, muitos daqueles que viram os seus milagres creram nele, mas que ele não deu crédito a essas pessoas. Sabe por quê? Jesus está trabalhando algo com Nicodemos que é coerente com o que ele trabalhou com a multidão. A sua palavra vazia não tem significado nenhum. Falar que você acredita em Deus não significa nada. Falar que você acredita em Jesus Cristo não significa nada. Até o diabo acredita. Até o diabo faz profissão de fé dizendo Jesus é real. A questão é o novo nascimento. Tem muita gente, a gente está dizendo aí que o Brasil é gospel, que o Brasil é evangélico. Porque hoje é muito simples, você frequenta uma igreja, é cristão, escuta música gospel, é cristão, é membro de uma igreja, é cristão, mas o que é ser cristão? O primeiro ponto de partida é que o cristão é alguém que nasceu de novo.
Não é alguém que tem uma fala rasa e superficial, mas é alguém que se tornou uma nova criatura. E por que nós precisamos nascer de novo? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que sem Deus nós estamos mortos. A Bíblia diz que nós sem Deus estamos suscetíveis à condenação eterna. A Bíblia diz que sem Deus nós estamos completamente abandonados. É por isso que eu e você precisamos nascer de novo, para ter vida, para parar de sobreviver. Hoje a sociedade, como que ela vive? Ela vive torcendo para a semana acabar, sextou. Vive torcendo para as férias chegar, vive torcendo para o ano acabar, e sem perceber você está torcendo para a sua vida acabar mais rápido, porque você ainda não começou a viver, você está sobrevivendo. Se você está se arrastando da cama todo dia, dizendo, meu Deus, mais um dia torturante, não tem um significado, propósito, você está sobrevivendo. Não foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que você não fosse mais órfão, e sim filho de Deus. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que o sonho que Ele teve para você, quando Ele deu palavras de ordem para que você viesse à criação, fosse reestabelecido na sua conversão, já que o pecado deturpou e destruiu tudo isso. Agora, uma vez que eu sei quem eu sou e o que eu devo fazer, e uso o que Deus me deu com o objetivo certo, eu paro de sobreviver e eu começo a viver. E aí sabe o que eu peço a Deus? Eu peço a Deus para me usar. Deus, obrigado porque amanhã é segunda-feira, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, obrigado porque nós vamos fazer o seu reino expandir. Deus, obrigado porque o Senhor vai me dar sabedoria e nós vamos criar então a solução para esse problema. Deus, vamos lá. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo. Você já parou para pensar que nós podemos estar mortos espiritualmente, sem ter a consciência de que estamos mortos espiritualmente? Para facilitar a compreensão, eu quero usar uma analogia muito simplória. Eu quero fazer uma analogia com zumbis, porque eles parecem estar vivos, eles se movem, eles pegam comida, mas eles estão mortos. Tem muita gente que se move, tem muita gente todo dia correndo atrás da comida, mas está morto. Como que eu sei se eu estou morto ou não? Porque na cabeça do zumbi ele está mais vivo do que nunca. Então como eu sei se eu estou morto ou não? A primeira coisa que eu observo é que um zumbi, um morto, ele fica completamente fora de área, ele fica sem sinal. Você já tentou alguma vez num velório chamar o morto? Já tentou pegar na mão dele e ver se ele pega na sua mão? Da mesma forma que o morto fisicamente não responde a estímulos físicos, o morto espiritual não responde a estímulos espirituais. Está todo mundo dizendo, Deus está falando comigo, você está dizendo, eu não estou ouvindo nada. Está todo mundo dizendo, Deus está fazendo alguma coisa, você está dizendo, eu não estou vendo nada. Está todo mundo dizendo, olha, o Espírito Santo está trazendo um tempo de arrependimento, e você está aí, sem arrepender, com seu coração duro. Da mesma forma que o morto fisicamente não responde a estímulos físicos, o morto espiritualmente não responde a estímulos espirituais. Estar sem sinal é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa nos dias de hoje, é verdade ou não é? Você liga, mas o telefone não chama. Você manda uma mensagem, mas a pessoa não recebe. Será que Deus não está chamando você e você não está conseguindo ouvir? Será que o Espírito Santo não está tentando falar com você e você fechou o seu coração para Ele? Será que você não está sem sinal, fora de área no mundo espiritual? O segundo sintoma na vida de um zumbi ou no morto espiritual é a síndrome do presente. Eles vivem como se só existisse o agora. Não existe o amanhã, então não tem o conceito de vamos guardar, vamos poupar, vamos pensar no amanhã. Não, tem o conceito de comer agora, tem o conceito de ter o prazer agora, tem o conceito de que a vida é agora. Alguma semelhança com os dias de hoje? Algumas bandeiras de cartão de crédito dizem o quê? A vida é agora. Os zumbis só preocupam em matar a sua fome, da mesma forma que um morto espiritualmente ele só pensa no hoje. Eu preciso me divertir, custe o que custar. Eu tenho que ter prazer, não importa o amanhã, eu vou sacrificar qualquer coisa, mas eu quero ter prazer.
É descanso, é a idolatria do descanso. Eu preciso descansar, é agora. Eu não penso no amanhã, eu não invisto na vida eterna, eu não penso no reino de Deus, não, é agora, é o que eu preciso. Aí a Bíblia diz que no final dos tempos o nosso estômago seria o nosso Deus, porque nós seríamos movidos pelos nossos desejos. Uma semana tem 168 horas. Dentro dessas 168, quantas você trabalha para o reino de Deus? Com a motivação correta, de que Deus me sustenta, não é esse salário, Deus me sustenta, então eu vou falar a verdade, eu vou cumprir os princípios e valores, eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou orar por pessoas, eu vou cuidar de gente, eu vou abraçar, eu vou repartir. Dentro dessas 168 horas, quantas que você trabalha com a motivação do reino de Deus, de expandir o reino de Deus? Quantas você trabalha pensando, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar aquele tênis que eu gosto, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de casa? É a síndrome do morto espiritual, está focado na vida terrena. Tem um exemplo muito legal de um turista que vai para a Índia, ele conhece o monge, aí ele chega lá e fala assim, olha, eu estou vendo aqui, você não tem nada, cadê suas coisas? Aí o monge fala para ele assim, e as suas, onde estão? O turista todo sabichão diz, não, eu estou de passagem, aqui não é minha casa, minhas coisas estão em casa. Aí o monge responde, eu também estou de passagem, aqui não é minha casa. Será que você não confundiu também o caminho com a sua casa? Será que você não está fazendo da estrada a sua morada? Porque nós estamos nessa vida de passagem. Agora, se isso é uma verdade, eu estou investindo mais na minha casa da estrada ou na minha casa celestial? Se isso é uma verdade, eu tenho mais tesouros nessa vida que o ladrão pode levar e a traça pode destruir, ou na eternidade? Se isso é uma verdade, por que que eu não mudo? Por que que eu continuo investindo no aqui e o agora, desprezando toda a eternidade que eu tenho pela frente? O terceiro sintoma é a síndrome do egoísmo. Você não vê um zumbi de mão dada com o outro. Você não vê eles falando assim, consegui uma comida aqui, chama a galera lá para a gente repartir. Você não vê. São egoístas, individualistas, da mesma forma é um morto espiritualmente. Ele não pensa em repartir. Ele não se importa com o sonho dos outros. Ele não se importa com o objetivo dos outros. Ele não se importa em abençoar os outros, em cuidar dos outros. Ele só está pensando nele. Acumular. Adquirir minha reputação, meu nome, meu futuro. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque a inclinação natural do nosso coração ela é contrária a Deus. Por que que nós precisamos nascer de novo? Porque nós estamos mortos espiritualmente, porque nós estamos separados de Deus, porque nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Não é que Jesus Cristo no dia do juízo final vai falar, vai para o inferno, é que nós já nascemos condenados ao inferno. O que Jesus Cristo faz é intervir, é nos dar a possibilidade de mudar o rumo. Então, sem Cristo nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Aí Nicodemos no verso 4 diz assim, como alguém pode nascer sendo velho? Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Nicodemos era o melhor dos melhores. Era talvez um dos homens mais intelectuais, mais estudados, mais reflexivo que aquela sociedade tinha naquele tempo. Mas mesmo com tanta experiência de vida, com tantos diplomas, tantos títulos, tanto estudo, ele não conseguiu compreender a verdade do mundo espiritual. Ele entendeu de forma literal como alguém pode nascer sendo velho. Querido, você pode ser o melhor dos melhores na sua área, mas a sua vida é maior do que a sua área. Você pode ser estritamente técnico naquilo que você faz, mas a vida é muito mais do que isso. Você pode ser especialista, mas você não entende de todas as coisas dessa vida, quem dirá da vida após a morte. Por isso nós precisamos de humildade. Por isso nós precisamos de um coração quebrantado, para que o nosso coração não se feche, porque muitas pessoas letradas, muitas pessoas estudadas, elas já partem para o estudo da palavra com o coração fechado, dizendo, não, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, como eu sendo um pós-doutor, um homem conhecedor de todas as coisas, vou estudar as escrituras.
Como que eu, conhecedor de todas as coisas, vou me submeter a um homem chamado Jesus, que veio de Nazaré? Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós precisamos de humildade, porque dentro do reino de Deus, o menor é o maior e o maior é o menor. Aí eu tenho dificuldade, como doutor, de estudar a Bíblia, mas lá em Gênesis diz: e colocou o homem para dormir. Nos termos de hoje, anestesia geral. Aonde foi que eles aprenderam isso? E tirou o Senhor Deus a costela do homem e fez a mulher. Por que a costela? Porque dentro da costela tem um tecido gelatinoso, cheio de elementos correlacionados à clonagem humana, o tutano. Hoje nós estudamos a clonagem humana. A Bíblia fala de física quântica, a Bíblia fala de biologia, mas nós, cheios de orgulhos no coração, não sabemos nem o que vai acontecer daqui 30 minutos. Olhamos para a palavra e dizemos: isso presta, isso não presta, isso funciona, isso não funciona, eu aplico, isso eu não aplico, isso serve, isso não serve. Deus está operando algo na nossa vida e a gente, cheio de prepotência e arrogância, diz: não, eu não vou me submeter porque eu não concordo com isso. Eu acho que o Senhor está errado, eu acho que o Senhor tinha que fazer desse jeito, é dessa forma. Nicodemos era uma autoridade reconhecida, mas ele teve que ter humildade, mesmo para procurar Jesus à noite. Então a grande verdade é: como nascer de novo? Porque eu já fui convencido aqui de que eu tenho que nascer de novo. Só de Jesus falar necessário vos é, ou seja, não tem outra opção, não tem outro caminho, ou nasce de novo ou não entra no céu, só de Jesus falar isso, eu já teria sido convencido, eu já estou, mas a grande questão é como nascer de novo. Do verso 5 ao verso 6, Jesus vai dizer assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus junta aqui a necessidade do nascer de novo, que só pode acontecer através do Espírito Santo de Deus. O nascer de novo não é algo que eu produzo em mim, o nascer de novo não é algo que você produz em você, o nascer de novo não é algo que o pastor produz na igreja, o nascer de novo é algo que o Espírito Santo faz na sua vida, não talvez aqui no plano terreno e físico, mas nas realidades espirituais. Então, para nascer de novo, você precisa deixar que o Espírito Santo entre no seu coração. É bom que você declare, que você acredita em Jesus, que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, mas é fundamental e primordial que você abra o seu coração. Jesus diz à igreja: eis que estou à porta e bato. Jesus diz à igreja: ouça o que o Espírito diz, abra a porta do seu coração, porque o nascer de novo é uma obra espiritual. Ela não pode ser mecânica, não tem como ela ser ensaiada, ela não é emocional. Não é porque a gente está tocando e convidando você que isso está acontecendo, não. Essa é uma ação do Espírito Santo na vida de todo aquele que diz assim: eu me rendo, eu cansei de lutar, eu cansei de bater queda de braço com o Senhor, eu me rendo, eu sou o pó da terra, eu sou a neblina, o Senhor é o Rei, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, é o Criador dos céus e da terra, sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Quem sou eu? Então o Espírito Santo de Deus entra em mim e me faz de novo. Sabe aquele sonho que o Senhor tinha? Quando o Senhor pensou em mim, eu nem existia. Sabe aquele sonho que o Senhor teve? Sabe aquele dia que o Senhor pensou assim: Juan, e o Senhor deu palavras de ordem para que eu fosse gerado no ventre da minha mãe? Sabe aquele sonho? Eu estou disponível para viver ele. Eu nasci no meio do pecado, eu nasci sem identidade, eu nasci me movendo pela falta, pelo desejo. Eu nunca vivi o sonho que o Senhor tem para mim, mas hoje eu estou aqui, com o coração aberto, dizendo: eu quero receber do Senhor a minha verdadeira identidade, eu quero receber do Senhor o sonho que o Senhor teve para a minha vida. Quando o Senhor sonhou em mim, o Senhor sonhou eu fazendo o quê? Eu quero saber, porque eu quero viver. Eu não quero gastar mais um segundo da minha vida vivendo para mim, eu quero gastar todos os anos da minha vida vivendo o que o Senhor sonhou. Não me deixe sair desse lugar sem entender o plano que o Senhor tem para a minha vida e a minha família, porque hoje eu quero assumir um compromisso de entrega total ao Senhor. Eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver para o louvor do Teu nome. Aí Jesus junta aqui a ação do Espírito,
as águas. Porque o que o Espírito Santo faz é invisível no mundo espiritual, mas as águas representam tudo o que o Espírito Santo fez. Porque nas águas você desce e você deixa lá o velho homem, a velha natureza. E quando você sobe é como se você fosse uma nova criatura. O batismo é um testemunho daquilo que Jesus fez por você. Então nascer de novo significa viver algo no mundo espiritual, mas testemunhar algo no mundo material. Por isso lá em Romanos diz que se você crê, confessa. Só que confessar não é para a própria salvação. Você foi salvo porque creu. Você confessa para a salvação dos outros. É o invisível e o testemunho. É o mundo espiritual e o testemunho no plano físico. Então quem nasce de novo, nasce no Espírito, me demonstra nas águas, no lavar, no testemunhar, no publicar o que aconteceu com você. Agora, por que Deus está nos dando essa possibilidade? Já parou para pensar nisso? Por quê? Se o salário do pecado é a morte, nada seria mais justo do que a morte eterna. Se eu e você traímos a Deus, nos rebelamos contra Deus, nada mais justo do que pagarmos por isso. Por que Jesus está dando para a gente a oportunidade de nascer de novo? Paulo diz, tem a ver com o beneplácito da sua vontade. Por causa da sua vontade, Ele separou e vivificou para si um povo, o qual foi feito filho por adoção. Glória a Deus, igreja, acho que você não está entendendo. O apóstolo Paulo continua dizendo em Efésios, Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós mortos ainda em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo. O apóstolo Pedro diz, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, por uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Sabe por que Deus está nos possibilitando isso? Porque Ele é um Deus de amor. Amor não é eu ver você fazendo algo errado e deixar você fazer. Amor é quando eu vejo você fazendo algo errado, e eu pulo na frente, para impedir você de cair. Amor é quando eu estou disposto a dar minha vida por você. O que o mundo chama por aí de amor, não tem nada a ver com amor, porque ninguém é capaz de falar que ama se não tiver a coragem de dar a vida pelos seus irmãos. Ninguém pode falar que ama se não dá a vida pelos seus irmãos. Falar que eu amo você porque eu aceito tudo o que você faz, isso não é amor. Qualquer pessoa é capaz de praticar esse tipo de amor. Amor é o amor bíblico, amor é o amor de Deus, que vendo você caminhando a passos largos para o inferno, enviou o seu próprio Filho para pagar o preço do seu pecado, para ser castigado no seu lugar, para receber a ira no seu lugar. Isso é amor, alguém que é capaz de se sacrificar para que você não tenha que se sacrificar. É como se você tivesse uma doença terminal e tivesse que comprar um remédio caríssimo, um remédio que custasse em torno de uns $500 mil, e você não tem nem o que vender para comprar. Sua casa está financiada, seu carro você está devendo, não tem nem o que vender para comprar, não tem como. Aí vem alguém que te ama muito, que tem patrimônio, que vende a própria casa, o próprio carro, a própria empresa, vende tudo, compra o remédio, chega para você e fala assim, fulano, eu encontrei esse remédio mais barato, custa só R$1, você quer comprar? Aí você compra, feliz da vida, achando que você comprou, e um dia você descobre que você não tinha comprado nada. R$1 você ganhou de graça. Um dia você vai descobrir que aceitar Jesus Cristo no seu coração, que deixar o Espírito Santo regenerar você, que abrir mão dessa velha natureza, dessa vida terrena, só custa R$1, e que isso, diante do que Jesus fez, não custa nada, é a graça. Foi um presente que Ele nos deu, foi por amor que Ele fez isso. Da mesma forma que uma laranjeira só pode produzir uma laranja, e uma macieira só pode produzir uma maçã, o texto diz que quem é da carne é carne, quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. E querido, os antigos dizem que o fruto não cai longe do quê?
Do pé, você já falou sua idade para todo mundo aí, ó. Não é uma sabedoria popular? O fruto não cai longe do pé. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aí você diz, não, eu sou crente, mas não quer batizar. O batismo não é algo emocional, não é porque eu estou sentindo. O batismo não é porque eu concordo. O batismo não é porque eu estou pronto. O batismo não é porque eu aceito. O batismo é obediência. Jesus diz que todo aquele que tem Ele no coração precisa batizar. É o nascer do Espírito e nas águas, é o testemunho público do seu novo nascimento. O batismo não marca o final da sua vida, ele marca o início. É a nova caminhada, começa ali. Mas você aceitou Jesus e não quer batizar. Então o que é nascido da carne é carne. A desobediência é fruto da carne. A rebeldia é fruto da carne. A fofoca, fruto da carne. O falar mal dos irmãos, fruto da carne. A inveja, fruto da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito obedece. É difícil obedecer, mas quem é que está falando? É o meu Deus? É o meu Senhor que está falando comigo? É aquele que morreu por mim naquela cruz que está falando para mim? Ah, não tem mais difícil não. É um prazer obedecer a Ele. É um prazer descer as águas do batismo. É um prazer poder dizer para vocês o que Jesus fez por mim naquela cruz. É um prazer declarar para toda a minha família o que o Espírito Santo fez na minha vida. Não é difícil não, agora eu faço com alegria. Eu tenho que parar de fazer algumas coisas, mas Deus está me mandando fazer tantas coisas boas. Agora eu vou ser usado para ganhar vidas, agora eu vou ser usado para ganhar, riquezas na eternidade. Isso aqui é tão pequeno, não é difícil, mas não, eu quero fazer o que o meu Deus está pedindo para eu fazer. O que é nascido do Espírito é Espírito. A obediência, a submissão, a honra, a gratidão. Às vezes está difícil de você praticar isso, por quê? Porque não nasceu de novo. Pastor, não consigo obedecer, é porque não nasceu de novo. Pastor, não consigo me submeter, não nasceu de novo. Pastor, não consigo amar, não nasceu de novo, porque a carne é gerada na carne, mas o Espírito é gerado no Espírito. E talvez, querido, não tem problema você descobrir que não nasceu de novo. Às vezes é até bom, porque Jesus no dia do juízo final vai falar para alguns assim: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Só que lá não vai ter mais tempo de arrependimento. Como não, Jesus? Eu estava na igreja todo dia, eu servia todo dia, era líder, eu cantava, era diácono, era pastor. Como? Apartai-vos de mim, preparado para o fogo eterno e os seus anjos, preparado para Satanás e os seus anjos, porque eu não vos conheço. E conhecer no grego é relacionamento. Vocês não nasceram de novo, nós não temos relacionamento. É melhor descobrir agora que Ele está te dando a chance, porque Ele é rico em misericórdia, e a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. É melhor agora do que no dia do juízo final, porque naquela cruz tinha 2 ladrões, um se arrependeu. Jesus falou o que para ele? Coitado de você, agora você vai pagar pelo que você fez? O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É melhor você descobrir que não nasceu e se arrepender, para ganhar uma palavra como essa: você vai estar comigo no paraíso. É melhor você se arrepender e ser recebido como o filho pródigo foi recebido em casa, com festa. Prepara uma festa, porque o meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Não é agora você vai pagar por tudo que você fez. Então o diabo está te enganando, dizendo que você nasceu de novo. Está te enganando, dizendo você não precisa se arrepender. Ele está te enganando, dizendo você não precisa se posicionar. A Bíblia, querido, Tiago diz que ela tem que ser lida como um espelho. E já reparou que a gente faz uma coisa toda vez que olha no espelho? Todo mundo faz uma coisa, o quê? Faz o quê? Não é todo mundo que arruma o cabelo, tem gente que não tem cabelo. A gente está quase chegando nesse time. Todo mundo se ajeita. Quem tem cabelo, ajeita o cabelo. Quem não tem, arruma a roupa. Mas todo mundo se ajeita. Toda vez que eu e você lermos a palavra de Deus, nós deveríamos nos ajeitar. Nós deveríamos nos consertar. Nós deveríamos olhar para nós a partir da palavra. Então eu cheguei aqui achando que eu sou um bom marido, mas quando eu vou ler o texto, eu falo: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso melhorar.
Eu chego aqui achando que eu sou um bom pastor, aí eu vou ler Timóteo, eu vou ler Tito, e eu falo, Deus tem misericórdia de mim, eu preciso melhorar. Qual é a base da comparação para você falar que é bom? Qual é a base da comparação para você falar que você está sendo aprovado? Se não é a palavra, você está sendo enganado. Então é bom que nós como igreja cheguemos à conclusão de que precisamos nascer de novo. Sabe por quê? Porque se você melhorou 5% depois da conversão, você não converteu nada. Porque a conversão não faz você um pouco melhor, ela faz de você nova criatura. Ela faz de você nova todas as coisas na sua vida. Então é bom que nós cheguemos à conclusão de que nós precisamos nascer de novo. E aqui entra o quinto e último ponto. O novo nascimento é um recomeço radical. O novo nascimento nada mais é do que um recomeço radical. E a pergunta que eu te faço é: está pronto para recomeçar de forma radical? Está pronto para deixar aqui tudo do velho homem, da velha natureza e sair daqui como nova criatura? O novo recomeço é o que Deus tem para você, por isso Ele trouxe você. E aí Jesus diz assim: não se surpreenda se eu falar para você, necessário vos é nascer de novo. E quantas vezes a gente pode ficar surpreendido, porque Jesus, o Senhor esqueceu, eu sou pastor, eu sou líder, eu estou nessa igreja há 30 anos. Não se surpreenda se Jesus falar, necessário vos é nascer de novo. Necessário indica uma necessidade absoluta e inevitável, não tem outro caminho, não tem outra forma. Mas então se eu der dízimo? Não tem jeito. E se eu der oferta para a reforma do Kids? Vai ser bênção, mas não vai garantir sua salvação. E se eu fizer a classe de integração para ser membro da igreja? A gente vai amar ter você aqui, mas isso não significa nada. Mas e se eu começar a ouvir música evangélica em casa e agora falar para todo mundo que eu sou cristão? Eu vou gostar muito, mas isso não garante nada. Necessário significa uma verdade absoluta e inevitável. Não tem como entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Agora fique calmo, porque não é você que gera o novo nascimento, você só abre o coração. E quem produz o novo nascimento em você é o Espírito Santo, que o regenera de uma semente incorruptível. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer de Deus, ser gerado do Espírito Santo, vivificado por Ele e feito de uma semente incorruptível. Agora, diante disso, quem não quer? Quem não quer nascer do alto? Quem não quer ser gerado de Deus através do Espírito? Quem não quer ser vivificado? Quem não quer parar de sobreviver para viver a verdadeira vida? Quem não quer deixar de lado as propostas desse mundo para viver de propósito? Quem não quer, ou quem não quer deixar de fato a morte como um ponto final e transformá-la numa vírgula? Quem não quer viver eternamente na presença de Deus? Nascer de novo significa ter uma mudança de vida tão radical, que é como se você voltasse a nascer. Então, quando o Espírito Santo te convida para nascer de novo, Ele está dizendo assim: olha, vem aqui, nós vamos apagar tudo que você fez, porque eu lanço no mar do esquecimento os pecados que eu perdoo. Nós vamos apagar isso aqui. E é como se eu te desse agora a possibilidade de começar do zero. Quando o inimigo vier te acusar, você vai falar assim: eu não moro mais lá, eu mudei de casa. Eu não estou mais no passado, agora eu estou numa nova realidade espiritual. Quando o Espírito Santo te chama para nascer de novo, Ele está te dando a oportunidade de recomeçar do jeito certo. Recomeçar agora fazendo os investimentos na eternidade. Porque o que adianta sermos ricos na terra e miseráveis na eternidade, queimando no inferno? O que adianta ter tanto nessa vida e não ter nada na vida posterior? A vida na terra é isso daqui, a eternidade é algo que não tem fim. E às vezes nós estamos mais focados no tempo presente do que na eternidade. O mesmo Nicodemos que procurou Jesus à noite porque estava com medo, inseguro e com vergonha, em João capítulo 7 aparece defendendo Jesus, sabe aonde? Dentro do sinédrio, no lugar mais perigoso que alguém poderia declarar sua fé. O mesmo Nicodemos que estava com medo, que estava com vergonha, que estava inseguro, agora defende Jesus dentro do sinédrio. Quem é que fez isso com ele? Quem é que deu essa segurança para ele?
Quem é que deu essa autoridade para ele? Eu imagino Nicodemos no Sinédrio dizendo assim: olha, podem tirar meu título, podem tirar as minhas credenciais, pode tirar o meu salário, pode tirar a minha vida, porque eu ganhei algo que vocês não têm mais poder de tirar de mim. Tira tudo. Não quer tirar, não, eu dou para vocês. Não precisa mais me chamar de rabino, não precisa mais me chamar de doutor, não precisa mais me chamar de pós-doutor. Sabe por quê? Porque agora eu sou chamado de filho de Deus. Tira meu salário, eu ganhei provisão. Tira minha vida, eu tenho a vida eterna. Quem é que faz isso com a gente se não é o Espírito Santo de Deus? O mesmo Nicodemos que estava lá com medo, com vergonha, buscando Jesus no meio da noite, em João 19, está levando especiarias em grande quantidade para ajudar o corpo a ser embalsamado. Sabe o que Nicodemos está declarando ali? A sua profunda devoção a Jesus Cristo. Eu quero que todo mundo saiba o quanto eu amei esse homem, o quanto eu amo esse homem. Eu quero que todo mundo saiba, eu estou trazendo aqui riquezas, eu estou trazendo aqui tudo que eu tenho, para que ele seja tratado com honra, da melhor forma, para que todo mundo saiba que esse homem mudou a história da minha vida. O que é um cristão? Um cristão não é membro de uma igreja. Todo cristão é membro de igreja, mas nem todo membro de igreja é cristão. O que é um cristão? Nem todo mundo que acredita em Jesus é cristão, mas todo mundo que é cristão acredita em Jesus. O que é ser um cristão? É alguém que nasceu de novo. E agora, no capítulo 3 de João, vai mostrar que nascido de novo, ele ama a Deus e anda na luz. Isso é ser um cristão. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus deu para Nicodemos, através desse diálogo com Jesus, a oportunidade de nascer de novo. Foi num diálogo como esse que a gente teve aqui nessa manhã. Porque talvez aqui é a noite para você. As pessoas do seu trabalho não estão te vendo aqui. As pessoas que você está preocupado com a sua reputação não estão te vendo aqui. Então talvez aqui é um lugar à noite, um lugar seguro. E talvez, assim como Nicodemos, você está com medo, é normal. O medo faz parte. Assim como Nicodemos, você está inseguro, mas como é que vai ser depois desse passo? Como é que vai ser a minha vida depois disso, querido? E é Deus que vai fazer, não é você. Você só precisa abrir o seu coração e deixar Ele agir. Você não precisa ter medo, Ele é a sua segurança, Ele é a sua proteção, Ele guarda os seus à noite, de dia, você não precisa ter medo. Mas será que eu vou conseguir, pastor? Será que eu não vou falar aqui uma coisa e depois eu vou voltar atrás? Querido, você precisa confiar na obra do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para terminar e completar a obra. E se Ele está movendo você a se entregar nessa manhã, é porque Ele vai completar isso na sua vida. Agora, não tem decisão mais importante na vida de um ser humano do que a decisão de se entregar a Deus. Comprar uma casa é importante para todo ser humano, mas mais importante do que comprar uma casa é você ter uma casa no céu. Pagar um plano de saúde é muito bom, só que mais importante do que isso é você ter a garantia da vida eterna. É você ter o perdão dos seus pecados. Então, da mesma forma que Jesus conversou com Nicodemos no meio daquela noite, Jesus está aqui conversando com você através do Espírito Santo dele que está ministrando no seu coração. E o que vai acontecer hoje, no final desse dia, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer nos próximos anos da sua vida, está nas mãos de Deus. E Ele é perfeito, Ele não falha, Ele é amoroso. Por isso eu quero perguntar para você, eu não vou perguntar o seu nome, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu só vou perguntar para você se você quer nascer de novo. E se você quer, você vai me dar um pequeno sinal com a sua mão. E daqui eu vou orar dizendo: Deus, aqueles que se posicionaram nessa manhã, recebe eles. Se você quer nascer de novo, dá um sinal com a sua mão, amém, glória a Deus, louvado seja Deus.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem mais alguém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem alguém lá em cima? Em nome de Jesus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? O que está acontecendo nessa manhã é muito especial. Jesus está dizendo para alguns: você estará comigo no paraíso, porque eu te comprei com meu sangue. Querido, deixa eu te dizer, se você está se posicionando com Jesus nessa manhã e sendo salvo por Ele, você nunca mais perderá a sua salvação, porque você está sendo selado pelo Espírito Santo. Ela foi comprada pelo sangue precioso do Cordeiro. Você só precisa deixar o Espírito Santo agir. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Que quer nascer de novo? Amém, glória a Deus. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Olha, eu estou afastado, eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém? Amém, em nome de Jesus, glória a Deus também ali atrás. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que hoje se entregaram a Ti. Eu quero pedir ao Senhor que faça por elas, nelas e com elas, aquilo que só o Senhor Deus pode fazer. Eu não sei fazer, Deus, eu não sei como faz, mas o Senhor faz, o Senhor sabe. Eu peço ao Senhor que através do Teu Santo Espírito venha bater a porta de cada coração, venha entrar e fazer morada, e que o Teu Espírito Santo cele cada coração que está aberto para o Senhor nessa manhã. Sela essa vida, para que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nunca mais separe essa pessoa do Teu amor, Pai. Deus, eu peço ao Senhor que venha gerar uma profunda renovação da mente, que o Senhor venha gerar uma profunda restauração dos sentimentos e das emoções, que todo mundo que tomou a decisão de nascer de novo nessa manhã, de aceitar Jesus, possa a partir desse momento enxergar como Jesus Cristo enxerga, falar como Jesus Cristo fala, pensar como Jesus Cristo pensa, sentir como Jesus Cristo sente. Pai, nos dá a mesma frônesis, a mesma maneira de pensar, sentir e agir que houve em Cristo Jesus. Nos faça, Deus, nessa manhã nova criatura, nos faça nessa manhã nova criatura. Nós queremos deixar aqui nesse lugar o velho homem, a velha natureza, os velhos hábitos, e nós queremos agora assumir um compromisso com o Senhor, de que deixaremos o Teu Espírito Santo agir nas nossas vidas hoje e para todo sempre. Nós queremos declarar para toda a realidade espiritual ouvir: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. O Senhor Jesus é o Salvador da minha vida, mas o Senhor da minha vida. E para o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós vamos viver. Nós pedimos ao Senhor: nos ensine a falar contigo, mas nos ensine também a reconhecer quando o Senhor fala conosco. Nos ensine a cultivar um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nos ensina a orar, Pai. Nos ensine agora a Te louvar em espírito e em verdade. Nos ensine a Te adorar. Nos ensine a manifestar a Tua presença. Nessa hora dá para todo mundo, Pai, que nasceu de novo, fruto do Espírito Santo: a paz, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Dá o fruto, Pai. Que o Senhor conceda dons também a cada pessoa que nasceu de novo, e que o Senhor revele para ela a identidade dela e o propósito da vida dela. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor, porque o que aconteceu aqui nessa manhã é histórico e vai mudar as nossas vidas para todo sempre. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...